31ª semana de gravidez! Segundo o calendário lunar, você entrou no seu 6º mês. O calendário lunar segue as fases da lua e cada mês tem 4 semanas completinhas. Mas nesse nosso calendário aqui, que tem 4 semanas e meia cada mês tem um dia diferente, você aproximadamente está no seu 5º mês. É como se você tivesse completado 4 meses inteiros e mais umas 3 semanas, mais ou menos. Não se apegue muito aos meses, o que importa é que são 21 semanas e eu tenho novidades para contar sobre o seu bebê e o seu corpo e uma dica de alimentação para diminuir probabilidade de depressão pós-parto. Temos também. Então, se você quer saber, fica comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romeiro. Tô muito feliz em ter você aqui comigo. Olha só, já passou da metade, já tá mais pra lá, tá mais perto do parto do que quando você ovulou a última vez. Olha só, o tempo voa. E o seu útero também tá subindo. Olha que informação interessante. A gente mede o tamanho da barriga pela altura uterina, que é a medida entre o osso da pelve até a parte lá de cima do útero, como você pode ver aqui nessa imagem. E agora, a altura uterina vai corresponder à sua semana de gestação, ou seja, você está com 21 centímetros de altura uterina, 21 semanas gestacionais, e o seu útero está mais ou menos 1 centímetro acima do seu umbigo, o que pode fazer o seu umbigo mudar um pouquinho o formato, ele vai começar a ficar mais plano, ele está sendo jogado para fora pelo seu bebê, então ele pode ficar mais plano ou projetado até para fora. E uma informação interessante, você sabia que depois do parto o seu umbigo vai mudar? O umbigo não volta mais a como ele era antes de gravidez, não. Pode reparar, se tiver uma foto, alguma coisa, você pode colocar para ver, mas é normal que o seu umbigo mude de formato depois do parto. Não volta mais. Ai, que doido! Mas não quer dizer que ele vai ficar com o mesmo aspecto agora da gravidez. Ele só vai ficar diferente. Os seus seios não devem crescer mais agora durante a gravidez. Eles estão estabilizados, mas usar um sutiã firme ainda vai te trazer mais conforto. Lembrando que depois que o bebê nasce, tem a pojadura, que é a descida verdadeira do leite. Aí sim, o seu seio vai crescer mais. E isso acontece geralmente 24 horas depois do parto. E você, já está dormindo do seu lado esquerdo? Lembrando que dormir do lado esquerdo, além de deixar a sua veia cava mais livre e melhorar sua circulação, diminuindo o inchaço, o teu estômago também fica numa posição melhor, ou seja, não vai ficar voltando o suco gástrico quando você está deitado, como você pode ver nessa imagem aqui. Então você tem menos refluxo. Só que para a gente ter uma posição confortável, não é fácil, né? Agora com a barriga crescendo, tem várias posições que parece que não fica legal. E quando a gente fica de barriga para cima, quem reclama é nosso filho e fica chutando ali até a gente mudar de posição de novo. Uma dica muito legal é você usar um daqueles travesseirões. Sabe aqueles travesseiros bem grandões? Tem uns próprios para gestação, formato de U, mas tem uns que são grandões. E a melhor dica que eu posso te dar sobre eles não é você abraçar um desse e deitar de lado. É você colocar do seu lado e você abraçar o travesseiro, você jogar a sua perna no seu quadril para cima desse travesseiro. Assim você deixa a sua pelve um pouco mais alongada e pode trazer mais conforto e menos dor nas costas durante a hora de dormir. Por falar em hora de dormir, tem bebê mexendo aí, não tem não? Na hora que deita, ô festa! Fica difícil até a gente conseguir dormir com o malabarismo que tá rolando dentro dessa barriga. O que acontece é que realmente a gente tem a impressão que ele mexe muito mais à noite, mas ele mexe o dia inteiro. Só que enquanto a gente está em movimento, além da gente estar acompanhando aquele movimento do bebê, ele também se sente mais ninado, por isso que bebê adora um colo para dormir, porque ele está acostumado com esse movimento. Quando a gente deita para relaxar, além do seu bebê estar procurando aquele balanço que ele está acostumado, a gente está parada, então a gente sente muito mais os movimentos dele. E o que seu bebê mais quer? Quando ele está acordado, ele quer é bagunça, porque eu já vou falar dele, você já vai descobrir por quê. Tem a parte intelectual desenvolvendo, tem muita coisa desenvolvendo e ele quer explorar tudo que tem de possível para ele explorar nesse momento. E uma das maiores novidades dessa semana, existe uma lenda que diz: quanto mais a barriga cresce, mais o apetite sexual aparece.
Por que isso? Porque a nossa região íntima, a nossa vulva, está sendo extremamente irrigada, o que quer dizer tem muito sanguinho passando por ali, o que aumenta o apetite sexual da maioria das gestantes. Se não é o seu caso, não é um problema, tá bom? Fica tranquila quanto a isso. Mas é comum a gente começar a ter um aumento da libido, um aumento do apetite sexual por essas bandas agora da gestação. Se você não está se sentindo confortável ou está com medo, a primeira informação que eu tenho que te dar, e eu vou usar um útero pequenininho aqui, eu sei que seu bebê está muito maior, tá bom? Mas quando você engravidou, aqui está o seu útero, aqui é o canal vaginal e aqui é a vulva. Quando você engravidou seu bebê, fixou aqui. Agora está ocupando toda essa região. E aqui, bem no nosso cérvix, tá fechadinho, né? Ele inclusive tem até um tampão mucoso, que é como se fosse mesmo um pedacinho de muco vedando aqui. Então ele tá fechado, ele está longo. E se acontecer de uma penetração, para lá não chega. Seu filho está completamente protegido. Então pode sim namorar, a não ser que seja uma gestação de risco. Aí vale dar uma conversada aí com o seu médico. Se for o seu caso, é gestação de risco e você quer namorar, tá com saudade de namorar, normal que isso aconteça, você só vai falar com o seu médico sobre se tem alguma contraindicação, por exemplo, do orgasmo, tá bom? Se ele falar que não tem, continue investindo ali nas carícias. Lembrando que os seios não devem ser estimulados porque eles podem provocar contrações e não é o que a gente quer por enquanto. E vamos falar sobre o seu bebezinho! Ai, como eu adoro essa parte! O seu bebê, ele já é uma romã, mas aquelas romãs graúdas. Ele já está medindo cerca de 18 centímetros da cabeça até o bumbum, dá aproximadamente 23 centímetros contando as perninhas. E pesando no começo dessa semana 300 gramas, podendo chegar até 350 até o final dessa semana. Como você pode ver, o ganho de peso e o tamanho dele está ficando cada vez mais evidente. Tudo isso porque, apesar dos seus órgãos ainda estarem funcionando, a maioria deles de forma primitiva, eles já estão praticamente formados. Então agora o seu filho, que já tem tecido adiposo, está se concentrando em crescer, ficar fortão, ficar gordinho, para poder nascer. E você lembra que eu falei para você agora há pouco que o seu bebezinho, se você está numa posição que ele acha desconfortável, ele vai te chutar e ele vai reclamar até você ficar em outra posição que ele goste mais? É porque o seu cérebro, que está show de bola em desenvolvimento, e seus músculos já trabalham em sincronia, ou seja, ele já faz o que ele bem entende. Se ele quer esticar a mão, ele estica, se está desconfortável, ele muda, ele já tem total controle sobre os seus movimentos. E isso faz com que ele goste de uma posição ou outra, faz com que ele prefira ficar de um lado do que de outro, que ele chute para cá, que ele queira se alongar. E é isso que também está fazendo o movimento dele, ou os movimentos deles, pode ser uma gemelar aí, cada vez mais evidentes. E com esse controle, sabe o que ele já está fazendo? Começando a abrir as suas pálpebras. Pois é, agora as pálpebras também estão tendo movimentos controlados, diferente de antes que eram involuntários. Mas a pálpebra ainda não está completamente aberta, tá? Ela está começando a se abrir. E agora, essa imagem lindíssima do seu bebê, para eu te contar que a face dele está toda formada e ele já tem atitudes típicas de um bebezinho, como chupar-dedo, como dormir, como acordar, fazer careta, bocejar, ele já boceja também. E até os soluços dele já podem ser sentidos com pulinhos na barriga da mamãe. E uma novidade bem legal dessa semana, o intestino delgado do seu bebê, desde lá do 2º mês de gestação já está formado. Só que essa semana conclui-se a formação do intestino grosso, que é onde ele já começa a acumular o mecônio. Diferente das fezes que a gente produz, né, depois que a gente começa a se alimentar, o mecônio é feito de algumas substâncias que estão dentro do líquido amniótico, como, por exemplo, os lânegos, aqueles pelinhos dos bebês que vão se descolando no líquido amniótico e o bebê, ao deglutir, parte dele vai lá para o rim, que ele vai filtrar e vai jogar de novo lá no líquido amniótico, e essa parte mais sólida vai começar a ser acumulada no intestino grosso do bebê e será o primeiro cocôzinho dele, que tem um aspecto de graxa, como você pode ver por aqui, meio preta, meio esverdeada e até textura. E ele não tem cheiro de fezes como a gente está acostumado, não. Ele é bem sem cheirinho mesmo, mas é até chatinho de limpar porque ele gruda na pele, parece uma graxa mesmo.
A penúltima novidade é que o coraçãozinho dele agora já pode ser ouvido por um estetoscópio. O médico pode colocar agora o estetoscópio na sua barriga e começa a já ouvir esse coração que bate mais acelerado que o seu, o dobro de velocidade. E a última novidade é que a sua pele está cada vez mais carinha de pele. Antes era transparente, começou a ficar rosadinha e agora ela já tem 4 camadas e suas mãos já têm todos esses sulcos da impressão digital. Lembrando que a impressão digital é sempre única, mesmo em bebês univitelinos, aqueles movimentos que eles fazem no líquido amniótico acabam formando impressões digitais diferentes nos nossos filhotinhos. Por falar em líquido amniótico, eu já te contei, mas eu vou repetir, que ele se renova a cada 4 horas. E na minha dica de alimentação, agora é um papo sério. A gente sabe das propriedades do peixe, do ômega 3, que é importante para a formação cerebral. A gente sabe que ele é rico em nutrientes, em gordura magra. Mas você sabia que apresentaram num congresso de biologia experimental nos Estados Unidos um estudo em que indica que mulheres que não ingeriram peixe durante a gestação têm 25% mais de probabilidade de depressão pós-parto? Mais um motivo para consumir peixe. Se você não gosta, conversa com o seu médico para suplementar essa vitamina, mas se possível, se esforça um pouquinho, ou se você é como eu e adora um peixe, comer 2 a 3 vezes por semana é excelente. E a gente encontra bastante o ômega 3 em peixes que ficam lá no fundo do mar, principalmente no atum, pode ser inclusive o enlatado, tá? E prefira aqueles que ficam na conserva no azeite, que tem menos sal. O salmão, só que como tem muito salmão de cativeiro, pode ter hormônio, aí é legal a gente cozinhar, tá bom? Agora, o melhor seria aquele selvagem, mas eu acho que eu nunca comi um selvagem, não me lembro, acho que aqui é mais fácil chegar o salmão de cativeiro, né? E também encontrado no linguado e em vários crustáceos. E para a dica da semana, trago 2 dicas para você. A primeira é sobre o seu bem-estar. Como que você tá? Você tá conseguindo lidar bem? Você tá feliz? Ou às vezes você fica chateada pela roupa que não cabe, pela quantidade de exames e consultas e preocupações com enxoval e lista que tem que fazer, medos da mudança de vida? Como que você tá? Às vezes é muito importante a gente, dentro dessa turbilhão de coisas da gravidez, separar nem que seja 20 minutinhos. Parece muito, mas não é não, é pouco até perto do que a gente precisa. Mas para se conectar com a gente mesmo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode meditar, quer dizer que você pode fazer um yoga, uma terapia, conversar com uma pessoa, ou mesmo com uma amiga, ou sozinha mesmo, começar a entender os seus sentimentos, começar a perceber o seu corpo, começar a perceber tudo o que está acontecendo à sua volta e prever algumas das mudanças que podem acontecer. Assim você consegue se planejar e diminuir a sua ansiedade. Eu sei que não é fácil, muitos momentos, principalmente durante a gravidez, são complicados, existem expectativas de todos os lados, nossa, dos outros com a gente passa a ser olhada pela sociedade de uma forma diferente. Porque apesar da gente gestar sozinho, a sociedade toda nos enxergam com uma responsabilidade maior e nos tratam dessa forma. Então, eu sei que não é fácil, muitas vezes a gente tem que lidar com todos esses sentimentos e expectativas que são criadas em cima de nós. Então, tenta tirar um tempinho para você relaxar, respirar, se redescobrir, conversar com você mesma, isso pode trazer um pouco mais de bem-estar. E a minha segunda dica é sobre o seu enxoval. Eu vou deixar para você aqui no descritivo do vídeo 2 listas de enxoval, tá? A primeira é uma lista super enxuta para os 3 primeiros meses do bebê, só o básico do básico, para que você saiba por onde começar. E a minha segunda dica é para você começar a pensar se não vale a pena fazer um enxoval no exterior. Por quê? Por experiência própria, eu fiz um enxoval em cada lugar, a qualidade lá no exterior realmente é boa, principalmente na Carter's. Carter's não tem um preço caro comparado ao Brasil e você consegue comprar muito mais lá fora, mesmo que você não vá viajar, tá? Fazendo compra internacional, usando o seu cartão da Nomad, você pode fazer a compra lá e mandar entregar na sua casa com segurança. Mesmo sendo tributado, provavelmente ela será mesmo, sai mais barato do que comprar aqui no Brasil. Eu vou te mostrar, por exemplo, nesse vídeo, vou deixar linkado aqui para você, uma compra que eu fiz com $500 na Carter's. A quantidade de coisa, dá mais para um ano da criança. Dá uma olhada nesse link e lá eu também ensino como fazer um cartão da Nomad para você poder pagar em dólar. A Nomad é uma conta americana para brasileiros que eles criam lá nos Estados Unidos, gratuita, 100% gratuita, sem anuidade, sem taxa, e você compra dólar para mandar para sua conta, né, essa transferência é mais barata do que você pagar no seu cartão de crédito internacional.
internacional. Então é uma economia extra. Dá uma olhada nesse link que vale a pena e você vai gostar. E boas compras para nós, né? Também vou fazer minhas comprinhas, afinal, sempre que compro um enxoval, tem que comprar alguma coisinha para mãe também. Seja um batom, seja um rímel, seja um sutiã da Victoria's Secret que eu adoro, vale a pena, viu? E essas listas de enxoval vão te ajudar, mas se for fazer no exterior, eu aconselho você pegar essa segunda lista, que é mesmo para exterior, que é um tempo maior de uso da criança, para você economizar em frete, em serviço, aí vai valer mais a pena, tá bom? Não esquece de deixar um curtir para mim e eu te vejo no próximo vídeo.